Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Isso mesmo, não confundam as grandezas inversamente proporcionais com os números inversamente proporcionais, ok? Vamos lá? Bom, portanto, o objetivo desta aula será compreender os conceitos de grandezas inversamente proporcionais e aplicar esses conceitos em situações problemas, em situações práticas do nosso dia a dia. Mas antes, vamos rever alguns conceitos que vocês já viram, já estudaram em aulas anteriores, ok? Vamos lá? Bom, lembre então do conceito de números inversamente proporcionais? Como é que a gente faz para descobrir se esses números são ou não inversamente proporcionais? Então vamos lá, vamos lembrar. Vamos supor que eu tenha 3 números quaisquer. Esses números eu vou chamar de x, y e z. E vamos supor ainda que eu queira saber se outros números A, B e C são inversamente proporcionais a x, y e z. O que eu devo fazer? Eu devo fazer o produto desses números simultaneamente. Por exemplo, eu vou fazer x vezes A, olha lá, x vezes A. Depois eu vou fazer y vezes B e z vezes C, z vezes C. Se o produto de todos esses números, se esses 3 produtos aqui derem o mesmo resultado, então significa que esses números serão inversamente proporcionais, ok? Bom, vamos rever então outro conceito. O conceito de grandezas diretamente proporcionais. Lembra o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que a gente pode contar, medir. Por exemplo, temperatura a gente pode medir, massa a gente pode medir, comprimento, tá? Então tudo isso é grandeza. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o que acontece? Olha lá, quando uma dessas grandezas dobra, triplica ou é reduzida pela metade, a outra grandeza também vai ser triplicada, dobrada ou reduzida pela metade, ok? Então, isso são grandezas diretamente proporcionais, tá? Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, a outra grandeza também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui, ok? Vamos lá então? Vamos continuar aqui com os nossos conceitos, tá? Vamos pensar juntos então essa situação problema, essa situação prática do nosso dia a dia. André gosta de andar de skate. Ele quer se deslocar do ponto A até o ponto B. Observe a imagem que ilustra a situação. Vamos analisar essa situação a partir de duas grandezas envolvidas, a velocidade e o tempo. Então veja, aqui eu tenho uma distância qualquer, essa distância vai do ponto A até o ponto B. Aqui é o André andando de skate, então deve ter uma velocidade que nós não sabemos qual é e deve ter também um determinado tempo para ele andar, para ele cumprir todo esse trajeto aqui, não é mesmo? Então eu tenho duas grandezas envolvidas, que é a velocidade e o tempo. Velocidade eu posso medir? Posso. Velocidade geralmente, unidade de medida é em quilômetros por hora ou metros por segundo. E o tempo? O tempo geralmente em horas ou segundos, ok? Então vamos lá. Sendo assim, eu vou aplicar um praticando 1, tá? Vou ler aqui para vocês e eu quero que vocês resolvam. Vamos lá. No caso de André, aumentar a velocidade com que anda no skate, o que ocorrerá com o tempo gasto para o deslocamento? Ou seja, qual é o deslocamento? Sair do ponto A e chegar no ponto B.
O que vai acontecer? Será que aumenta? Será que diminui? Será que não sofre alteração? O que vocês acham? A segunda pergunta. No caso de André, diminuir a velocidade com que anda de skate. O que ocorrerá com o tempo gasto para o deslocamento? Sair do ponto A e chegar no ponto B. Será que esse tempo, se ele diminuir a velocidade, vai aumentar? Será que esse tempo vai diminuir? Ou será que esse tempo não sofre nenhuma alteração? Então vamos lá. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem aí no Praticando 1 e na sequência a gente volta para resolver esse exercício juntos. Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo, prestem atenção na pergunta. Olha só, na pergunta A, se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Se eu aumentar a minha velocidade, o meu tempo ele vai aumentar ou vai diminuir? Será que eles são diretamente? Será que são duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, olha lá, pessoal. Se eu aumentar a velocidade, o meu tempo ele diminui. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a minha velocidade, tá? O que vai acontecer, né? O meu tempo diminui, eu chego mais rápido. Agora, se eu andar mais devagar, o meu tempo vai aumentar. Eu vou demorar muito mais para chegar em um determinado local. Então, se a velocidade aumenta, o meu tempo ele diminui, ok? E a letra B, olha só, e se a velocidade diminuir? Bom, se a velocidade diminuir, ele vai andar bem mais devagar, então provavelmente ele vai demorar mais para cumprir o percurso, para cumprir o trajeto, que é se deslocar do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Vamos então para o Praticando 2? Não, vamos refletir um pouquinho então sobre essa prática. Vamos lá. Note que na atividade anterior, sem realizar cálculos, nossa percepção nos permitiu dar as respostas. Percebemos que quando a grandeza velocidade aumentou, a grandeza tempo diminuiu e vice-versa. Então, como a professora explicou antes para vocês, tempo e velocidade são grandezas diferentes. Imagine você tendo que fazer uma viagem, por exemplo, aqui para o litoral paranaense.
né? Quanto quanto maior for a sua velocidade, você vai chegar lá em um tempo mais curto, um tempo mais rápido, não é mesmo? Então, se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui. E se eu diminuir a velocidade, o tempo aumenta. Então, eu vou demorar muito mais tempo para chegar até a praia, por exemplo, tá? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, ok? Vamos lá. Mas será que esse aumento e essa redução ocorrem de forma proporcional? O que vocês acham? Para responder a esse questionamento de maneira segura, vamos analisar a situação a partir de alguns números. Vamos lá, tá? Então, a professora agora vai explicar o praticando 2. O quadro abaixo apresenta o deslocamento de André em seu skate por meio de alguns números. Observando o quadro, quais relações são encontradas entre as grandezas envolvidas? Então, preste atenção aqui na tabela, ó. A primeira coluna indica a velocidade em metros por segundo, tá? Então, se ele estiver andando no skate com uma velocidade de 2 metros por segundo, ele vai percorrer todo esse trajeto em um tempo de 60 segundos. Ou seja, ele vai demorar 60 segundos para fazer esse trajeto, que é ir do ponto A até o ponto B. Se a velocidade for 4 metros por segundo, ele vai gastar, ó, 30 segundos. Então, veja, a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. E aqui também, se a velocidade aumentar, né, 6 metros por segundo, ó, ele vai chegar mais rápido ainda. Ele vai demorar 20 segundos para, né, sair do ponto A e chegar até o ponto B, tá? Bom, a pergunta é, quais relações são encontradas entre essas duas grandezas envolvidas, velocidade e tempo? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver o exercício 2 e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês. Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o exercício 2, olha lá. O que vocês acham? Ó, quando a velocidade dobra, né? Vocês viram aqui que a velocidade dobrou, ela saiu de 2 e foi para 4 metros por segundo. O que aconteceu com o tempo? Ele cai pela metade, tá? Então, a velocidade era 2, passou a ser 4. O que aconteceu com o tempo? Ele era 60, então ele caiu pela metade, ele foi reduzido pela metade.
passou a ser de 30 segundos. Então, a primeira observação, a primeira relação que a gente pode analisar é essa. Quando a velocidade dobra de 2 metros por segundo para 4 metros por segundo, o tempo gasto para percorrer a distância de A até B, ela é reduzida pela metade, ok? Então vamos lá, outra situação que nós podemos observar, olha lá, a velocidade, quando ela triplica, né? Quando ela era 2 e ela passa a ser 6. O que será que acontece com o tempo? O tempo também, ele é reduzido a terça parte. Então, se eu pegar os 60, dividir por 3, olha lá, dá 20. Então, o tempo, né, ele é reduzido para a terça parte. Então, são duas relações que nós observamos aqui, tá? Então, refletindo sobre isso, nós podemos concluir ainda que quando uma grandeza aumenta, no caso, a velocidade, a outra grandeza diminui, que é o tempo, né? Elas diminuem proporcionalmente, ok? Então, dizemos, nesse caso, que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, olha só, vamos observar agora o Praticando 3. Com base na atividade anterior, observe os quadros a seguir e indique quais deles representam situações em que as grandezas envolvidas estão variando de modo inversamente proporcional. Então, vocês têm 3 quadros aqui, ó. O primeiro quadro está relacionando o tempo com a altura de água em centímetros. O segundo quadro e o terceiro, velocidade e tempo, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem quais dessas situações apresentam grandezas inversamente proporcionais. Na sequência, a gente volta para fazer a correção.
Vamos lá, pessoal? Então veja, corrigindo, né? Os quadros que apresentam grandezas inversamente proporcionais são os quadros 2 e 3, tá? Então, enquanto a velocidade aumenta, o tempo diminui proporcionalmente, ok? Vamos então agora para o praticando 4. Cecília tem um ateliê de costura. Para realizar determinado serviço, 8 costureiras levam 9 dias. Quantas costureiras serão necessárias para realizar o mesmo serviço em 3 dias? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem os exercícios e, na sequência, eu volto para a correção. Pessoal, neste exercício 4, nós temos que observar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Veja, nós temos aqui que para fazer um determinado serviço, 8 costureiras levam 9 dias. Se eu diminuir o tempo, eu tenho que aumentar o número de costureiras, não é verdade? Porque o prazo agora é menor para fazer esse mesmo serviço. Então, eu tenho que aumentar o número de costureiras. Olha só, né? Então, a professora fez um esqueminha aqui. Na primeira coluna, eu coloquei a quantidade de costureiras e na segunda coluna, o tempo em dias. O próximo passo seria, então, a gente pensar assim, ó. Eu dividi o meu tempo em 3, né? Meu tempo reduziu pela terça parte. O que será que acontece então com a quantidade de costureiras? Com certeza, a quantidade de costureiras irá triplicar, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho que pensar primeiro se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Fazendo a interpretação deste exercício, chegamos à conclusão de que são grandezas inversamente proporcionais. Logo, se a quantidade de dias reduziu pela terça parte, foi reduzida pela terça parte, a quantidade de costureiras será triplicada, ok? Então, a resposta será 24 costureiras, certo? Nesta aula, falamos sobre grandezas inversamente proporcionais e chegamos à conclusão de que quando duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, elas são classificadas como grandezas inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!